que todo mundo que está aqui já pelo menos ouviu falar num cara chamado Allan Kardec. Ele era um cara curioso e a forma que ele encontrou de tirar dúvidas sobre o entendimento da humanidade foi conversando com alguns espíritos já desencarnados que poderiam dar algumas informações aí. Numa dessas conversas, ele fez a seguinte pergunta: segue sempre em marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? E a resposta dos espíritos foi: há o progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Ou seja, meus amigos, parece que a gente tá nesse tal de tempos em tempos, né? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Meu nome é Bruno Bernadelli, eu tô aqui no Cult Kardec com essa playlist nova chamada Descomplica, que é justamente, na verdade, para a gente usar a nossa cabeça para refletir um pouco mais sobre assuntos atuais e alguns assuntos que podem ser recorrentes aí, vira e mexe aparece, mas é sempre para a gente levar esse raciocínio mais pro lado espiritual, entender e tentar refletir um pouco mais sobre os assuntos e tentar encontrar neles uma explicação própria, né? Aqui não tem nenhum dono da verdade, quando eu tô falando para vocês, eu tô falando para mim também. Galera, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo em agosto de 2021, tá? Agora as coisas já parecem um pouco melhores em termos de pandemia, né? Agora a gente já tá numa situação um pouquinho mais confortável do que foi esse último ano inteiro, né? Se você estiver vendo esse vídeo no futuro, né, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, deixa um spoiler aqui pra gente nos comentários pra gente conseguir se preparar um pouquinho melhor pelo que vem pra frente, né? Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu acho que não resta dúvidas que a gente está realmente nesse de tempos em tempos, né? Talvez seja um momento propício para que a humanidade tenha um pouco mais de avanço, um avanço um pouco mais ligeiro, um pouco mais rápido do que a gente tem tido. São coisas como a gente pensar no próximo, a gente pensar de forma coletiva, a gente saber também se cuidar e fazer as nossas próprias escolhas da melhor forma possível. Quem ainda não, durante essa pandemia, não virou chefe de cozinha, né? Achou que estava no Masterchef, começou a cozinhar, fez pão, fez um monte de coisa. Quem não decidiu que ia ler 1000 livros, quem não entrou em curso online, quem não fez chamada por vídeo com os amigos todos os dias, que ficou preso em casa, quem não deu uma surtada ainda, sabe, gente? Todo mundo, em algum momento, né, se viu numa posição um pouco complicada na cabeça, né, de entender o que estava acontecendo, de tentar, nessa necessidade que a gente tem de tentar prever o futuro e saber o que vai acontecer, no momento em que a gente literalmente precisava viver um dia depois do outro. Não dava para pensar muito no futuro, a gente só sabia que a gente ia conseguir caminhar o dia que tivesse vacina, o dia que as coisas estivessem andando normalmente. Se você não deu uma leve surtada nesse período, meu amigo, parabéns, você tá muito bem, você é um exemplo e conta pra gente aqui como é que você conseguiu, porque eu acho que foi natural de todo mundo dar uma escapada ali, dar uma viajada um pouco nas ideias em algum momento. Eu posso dizer por mim mesmo, mas agora eu já me sinto muito mais aliviado, muito mais feliz e vacinado. E aí, gente, pensando sobre essa história de virar Masterchef, de entrar em curso online, eu acredito que tudo isso seja uma forma que a gente encontrou, ou talvez a nossa mente encontrou, de forma inconsciente ou automática, de cobrir uma parcela muito importante do nosso dia a dia, que a gente, de certa forma, perdeu por esse tempo, foi limitado, né? A gente perdeu a liberdade de estar na rua, a gente perdeu a liberdade de encontrar as pessoas, a gente perdeu a liberdade de tratar de assuntos rápidos com pessoas na rua, encontrar aquele amigo no shopping, conversar. Se tornaram tão raros no nosso dia a dia que parece que fica um espaço vazio, que é o espaço da produtividade. Por mais que a gente não consiga enxergar na loucura do nosso dia a dia, que a gente não consiga enxergar produtividade e encontrar um amigo na praça de alimentação de um shopping, a verdade ali, esses momentos eles preenchiam também, porque o nosso corpo e nossa mente entendem que aquele momento não foi perdido. Então, presos em casa, eu acredito que a gente ficou nessa impressão de estar sobrando tempo e a nossa, né, no ritmo que a gente costuma viver em tempos normais, automaticamente a gente começou a buscar formas de cobrir esse espaço. E, gente, na verdade, eu acredito e gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso. Apesar da gente sempre precisar buscar o lado positivo das coisas, né? A gente tentar manter a nossa vibração alta. Também existem alguns momentos na nossa vida que a gente precisa absorver certas dificuldades, como agora, sabe? Que a gente precisa olhar para dentro de si e sentir essa dor e entender o porquê delas, principalmente. Se a gente
começa a tentar forçar a barra para ficar bem, primeiro talvez a gente tenha dificuldades para ficar bem, porque todo o envolto não colabora, né? As coisas estão difíceis, mas o principal, o segundo, né? Seguindo essa linha de raciocínio da resposta dos espíritos para o Kardec, entender que esse momento ele serve de alguma coisa. Ele vai servir de forma geral para a humanidade, para a sociedade entender algumas coisas em conjunto, mas elas também servem para a gente aprender sozinho. Ter aquele momento de reflexão e saber como você pode colaborar, como você pode ajudar as pessoas, como você pode se ajudar. É difícil para a gente olhar para dentro e entender quais são as nossas dores, admitir elas e viver elas e sentir essa dor para que a gente consiga nos impulsionar de novo para cima e não ficar estagnado. Eu entendo, eu também sou do time dos Masterchefs, eu também sou do time dos cursos online, mas eu acredito que a gente precisa sempre aproveitar e tentar pegar esses momentos como forma de aprendizado. E buscar a verdade dentro de nós, e buscar o que aquilo está mostrando pra gente, como a gente pode aplicar de forma positiva para nossa evolução pessoal. A gente que é espírita e estuda espiritismo há algum tempo, a gente entende que muitas doenças elas podem vir da mente ou do espírito, não necessariamente só do corpo físico. E aí, gente, fica a reflexão, se a gente não tá legal da cabeça nesse período, obviamente, porque a gente tem uma pandemia acontecendo, e como a gente está conversando aqui, a gente sabe que muitas pessoas não ficaram bem. Como que a gente vai conseguir manter a nossa mente sã para que isso não passe para o nosso espírito? Esse é o grande desafio, é nisso que a gente tem que pensar. Agora, olha como as coisas são loucas. Presta atenção, vem comigo e pensa comigo. Se você também faz parte do time que decidiu ficar em casa, se você fez essa escolha, né, de forma forçada, mas você teve que escolher 2 ou 3 pessoas para ficar mais próximo, pessoas que você sabe que estão se cuidando, então você sabe muito bem o poder da escolha de quem você quer estar perto. E isso não é nada mais, nada menos do que nós mesmos nos aproximando do que a gente gosta e do que nos faz bem. Se você precisa escolher 2, 3 pessoas, você não vai escolher 2, 3 pessoas que te fazem mal. Você vai escolher 2, 3 pessoas que te fazem bem, que te conhecem, que você se sente confortável e que você pode ser você mesmo. Então talvez esteja aí uma das grandes reflexões ou um dos grandes aprendizados que a gente pode tirar. Que a gente tem que olhar para dentro de nós, a gente tem que se entender e a gente tem que sempre fazer as escolhas para o bem do nosso espírito, para o bem da nossa mente. Quem aqui nunca decidiu ir em lugares que não gostaria de ir, encontrar pessoas que não gostaria de ir, mas se sentiu obrigado? Agora parece que a gente tem até uma boa desculpa, né? Que a gente pode dizer que a gente não vai porque está rolando uma pandemia. Né? Mas essa desculpa, ela é algo que a gente deveria usar no nosso dia a dia mais vezes. Não se permitir estar em lugares, estar com pessoas que não nos fazem bem. Outra coisa que eu gostaria de deixar como reflexão aqui para todo mundo, e que eu penso bastante nisso, é sobre qual é a origem real dessa doença, dessa pandemia. Né? A gente sabe que a sociedade está doente, né? Nesse sentido. Se o mais comum na história da humanidade são pessoas terem doenças pessoais, né? Coisas isoladas, agora a gente tem uma sociedade inteira doente, né? Literalmente, com vírus rolando. E aí a pergunta que eu deixo para vocês é: será que a pandemia vai deixar reflexos de doenças na nossa cabeça e no nosso espírito? Ou será que a sociedade já estava um pouco doente e o vírus é como se fosse a consequência disso? De geração em geração, temos momentos difíceis no mundo, que é justamente isso que os espíritos explicaram para o Kardec. De tempos em tempos acontecem coisas que tomam conta do planeta Terra, que são fora do nosso controle. Se a gente não pode ter o controle total sobre guerras, sobre pandemias, sobre crises, a gente não consegue ter controle sobre isso. São coisas muito maiores do que nós. Então, o que a gente consegue ter o controle? A gente consegue ter o controle da nossa mente e do nosso espírito. Isso não significa tentar ficar bem o tempo todo. Isso significa olhar para si, entender a sua própria dor e aprender com ela. Tá bom? Lembrando, gente, aqui não tem nenhum dono da verdade. Isso aqui são apenas reflexões, são coisas que eu penso e que muitas pessoas que eu converso também pensam, e que a gente sempre tenta trazer esse raciocínio um pouco mais para perto do universo espírita, tirando um pouco da mentalidade materialista e tentando entender o real motivo das coisas com base na nossa doutrina espírita, tá bom? Então, se você tem alguma sugestão de próximo vídeo, algo que a gente possa conversar na próxima semana, deixa aqui nos comentários, comente também o que você achou. Se você não concorda comigo, é muito bem-vindo, vamos conversar, vamos trocar essa ideia. Quem sabe a gente não faz um vídeo só respondendo comentários, beleza? Valeu, gente!